Não, eu quero ser veterinário, porque veterinário. Só que eu não sabia que veterinário pegava lá tipo um bicho. Pra mim, veterinário era cuidar, tipo, como se estivesse cuidando de casa, sacou? Só que... É só danar, só dar remedinho. Não é só isso, né? Aí, enfim, queria ser professor de educação física, eu gostava de esporte e tal. E aí eu vi que não era assim, né? Não, cara, eu vou pra TI. A minha mãe me botou no. Eu fiz as faculdades na época, as faculdades públicas, né? UFC, UES. Fiz na época o Cefet, né? Que hoje é IFCE, né? Eu já... O antigo Cefet, escola técnica. Não passei nenhuma. Ótimo, meus pais adoraram isso. E eu fiquei naquela pressão mesmo, ou tu vai ou tu não vai, né? Aquela pressão de adolescente nato, né? Ali nos 18, 19 anos ali já. Cara, é interessante, assim, só cortando tua história. Quando a gente que é ali do... Eu não sei a idade do Will, mas eu vou dizer assim, a gente que era ali por meio de 90, né? Tipo, por 85 a 95, né? A gente meio que era diferente, né? Não tinha essa quantidade de vaga e tal, e TI não... Tipo, não era... hoje em dia eu vejo, por exemplo, até os meus pais falando que, não, é um emprego bom e tal, você tem como ficar bem, mas antigamente não era, né? Você, tipo, não era certeza, não. Pelo menos eu lembro do meu pai achando que eu ia passar fome, assim, trabalhando, brincando com computador, né? Meus pais também, na época atrás, tinham esse pensamento de que isso não era algo profissional, né? No sentido de seguir profissão, né? Mas, assim, era a época deles. Naquela época, realmente, acho que ninguém, mesmo aqui no Brasil, naquela época, ninguém pensava aí, porra, eu vou, sei lá, trabalhar com hardware. Tipo, isso Tinha muito isso, né? De trabalhar com hardware. Assim, tipo, dado momento, eu também achei que a TI ia se resumir a isso, a trabalhar com hardware. Nossa, tipo, cara, eu lembro dessa época que. Eu lembro que. Cara, se você mexer com hardware, era, sei lá. Você era um deus, porque, tipo, caraca, só tem isso na TI e tal. E aí eu tive, mas eu lembro. uma programação pra mim era coisa de outro mundo, assim, literalmente. Pra mim também. Isso nessa época aí. Eu tinha montado, cara, tipo uma mesa dessa daí que você tem aqui. Pode ir falando, eu vou só pegar aqui. Beleza, eu tinha tipo uma mesa, tinha uma bancada, cara. Eu vou ser o fodão aqui do hardware. Vai? Aí eu comecei, eita caralho. Eu vou pegar uma normalzinha pra vocês. Essa aqui é uma IPA de maracujá. Eita, meu irmão. Então, Pronto pra uma IPA de maracujá, não. Então, eu É bom. montei a bancada e falei, cara, você é o pica das galáxias do hardware aqui. Eu comprava. Meu pai me ajudava também, eu comprava gabinete, os gabinetes velhos, pegava as placas pra ajeitar, a placa-mãe. E, cara, a gente fazia uma arte ali, entendeu? Só que, cara, isso era pro hobby nosso. Do pai e meu. Teu pai curtia? Até hoje mexe. Meu pai sempre mexeu com eletrônica, né? Eletrônica, essas paradas. Ele e o irmão dele, meu tio, sempre foi muito mexer com eletrônica. Então eles, tipo, ele viu uma placa-mãe, ele conseguia identificar ali os componentes e tal. Então, assim, montar um PC pra eles era de boa, assim. O cara que manja de eletrônica não é besteira, né? E aí eu fui aprendendo a mexer com memória, mexer com fonte, questão da voltagem, da amperagem. Aí meu pai foi me passando os bizu. Meu pai. Quais? Aí, cara, Ao vivo da lista. ainda bem que Eu acho que o Mac não é prova d'água, não, viu? ainda bem que eu escolhi TI, né? Se eu fosse trabalhar de garçom, eu acho que Passar fome, viu, bicho? eu ia passar fome. Mas eu não, né? Que quando você precisa, você Você dá um jeitinho, né? você aprende no instante, tá ligado? Depois de uns 3 gritos do dono do bar, o cara aprende na Não, mesma vou aprender, hora. agora eu vou aprender. Vou tomar aqui o restinho aqui só pra... Então, assim, continuando a linha do tempo, né? Minha mãe botou na faculdade, depois daquela época de faculdade pública. Naquela época tinha uma pressão, né? De não, você tem que passar, até nas próprias escolas, né? Você tem que passar na UFC, na UES ou no Cefet, que lá sim você vai ter um estudo de qualidade. Lá você vou poder falar pra família que você, olha meu filho ali na UFC, olha ali. Não é um, Meu filho não é um desperdício. Isso. Aí, pô, a gente tem muito isso. Eu e meu irmão mais galerinha. velho. Só aquele... Diz. Cheers. Show demais. Cara, eu e meu irmão mais velho, a gente sofreu muito assim com isso. Sofreu, digo, essa pressão, né? E aí a gente acabou que a mãe cedeu. O pai não era. O pai sempre. O pai é formado, o pai tem 3 formações, cara.
3 graduações. Tem Então química, só tu mesmo deu errado. mais ou menos. Aí o meu pai não queria de jeito nenhum. Meu pai, Massa, viu, bicho? meu pai é doido, porra louco de estudar, assim. Inteligente pra caramba, meu pai. E ele, assim, querendo ou não, foi ele que nos incentivou a sempre nos motivar a estudar, porque meu pai veio de uma família, de uma vivência muito pobre, muito, muito pobre mesmo. E tudo que ele conquistou até hoje foi graças ao estudo dele. Ele sempre falou isso, desde sempre, e a trajetória dele, se eu pudesse contar aqui toda, cara, daria um podcast, mas... Ah, fica à vontade aí. não, mas assim, só um resumo, cara, é que ele tinha uma família muito pobre, morava ali no bairro Cali Pamplona, não sei se tu conhece. Conheço. Pronto, ele morava ali, enfim, cara, tem ideia. Conhecido Carlito. Carlitinho, pronto, Carlito. E, cara, tem ideia, assim, lógico, sempre estudou em colégio público, não tinha condições, minha avó não tinha condições de bancar uma escola particular, de bairro. E, cara, tem ideia, ele dava aula, pô. Às vezes o professor faltava, ele dava aula. Então, assim, ele tava o passo à frente, entendeu? Ele dava aula, os alunos tinham problema, ele ajudava, então... é muito cativante isso. Aí prestou pro concurso público da Petrobras na época e, cara, fez a vida dele, né? Massa, viu, cara? Realmente... Cara, é uma história, assim, de vida que eu tenho pra mim, assim, é um exemplo de vida pra mim que eu, cara, se o meu pai teve essa trajetória, que não é fácil, que naquela época, bicho, estamos falando aí de que... Não, cara, não é fácil não. Tipo, acho que 80... até ali. hoje mesmo não é fácil. Imagina antes, né? Que, tipo, Menos hoje em dia... informação, o conhecimento. Hoje em dia você paga um curso e faz online, tem toda uma parada assim... Antigamente você tinha que ter a grana pro livro, tinha que dar o gás e, tipo, se tu acha que a pressão foi grande na tua época, imagina na época dele, né? Exatamente.